Vamos falar sobre os reversores, né? Existem alguns reversores que nós podemos utilizar durante uma anestesia e é bom que a gente conheça eles e tenha eles na maleta. Então, por isso que eu resolvi falar sobre esse assunto. Então, os reversores utilizados na anestesiologia veterinária. Antes de a gente falar deles propriamente dito, vamos entender um pouquinho o que é um reversor. O que é uma medicação que tem esse efeito reversora, né? Ou bloqueadora. Farmacologicamente, um reversor ele não tem ação farmacológica diretamente. Como assim? É o seguinte, você usa um determinado fármaco, tá? E aí você vai usar um reversor. O que esse reversor faz lá no receptor da célula? Nós sabemos que um fármaco qualquer, quando você utiliza, ele tem que ter uma concentração adequada para que ele chegue no seu sítio de ação, no local de ação, ele localize o seu receptor de membrana, ele se ligue ao receptor de membrana, ative o receptor de membrana, para que esse receptor, através de reações químicas, ele transmita essa informação externa para dentro da célula. E aí ele consegue dizer para a célula para fazer o que ela tem que fazer. Né? Alterar o seu metabolismo, alterar a sua fisiologia, aí depende de qual é a função de cada medicamento. Então, para isso, eu preciso ter concentração correta, a ligação com o receptor e a ativação do receptor. Tá? O que um reversor faz? Um reversor, ele também tem que achar o seu respectivo receptor, ele tem que se ligar ao seu respectivo receptor, mas ele não ativa o receptor. Então, olha só, o que ele faz? Ele toma o lugar. Ele simplesmente, existe um receptor de membrana, existe um medicamento, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui para tampar isso daqui. Vamos usar uma caneta. Vou pegar uma caneta. Imagine que essa caneta aqui é um receptor de membrana, esse aqui é o medicamento. Tá? O medicamento está lá, ele se liga ao receptor, ok? Ele ativa o receptor e ele transmite a informação de fora para dentro da célula, tá, ok? O que acontece quando eu uso um reversor? O reversor ele vai chegar naquele local e ele vai competir com o medicamento. Então, existe, num primeiro momento, uma competição para ver quem vai tomar conta do receptor. E essa competição, na sua grande maioria, é por volume, é por concentração. Tá? Quem tiver em maior concentração, vence a briga. Então, se eu pego um reversor e jogo ele aqui, e ele está em maior quantidade, ele tira o medicamento, tá? E ele ocupa o espaço do medicamento no seu receptor. Só que ele tem uma característica. Ele ocupa o espaço, ele se liga no receptor, mas ele não ativa o receptor. Ele não transmite a informação para dentro da célula, ele só ocupa espaço. Esse é o papel de um reversor ou de um bloqueador. Tá? Na farmacologia, isso é muito interessante porque com isso eu consigo reverter o efeito dos fármacos. Seria fantástico se praticamente todos os medicamentos tivessem reversores, mas não tem. Somente alguns medicamentos têm esse efeito de reversão. E da mesma forma como tem os medicamentos, os reversores também têm o seu tempo de latência e o seu período de ação. Tá? Então, existem também, aí depende de novo, entrando na farmacologia, o tipo de ligação que é feita tanto dos medicamentos, mas principalmente dos reversores aos seus respectivos receptores. Então, o que eu quero são reversores que tenham um período de latência curto, um efeito rápido e tenha um tempo de ação conhecido, tá? E de que ele não seja irreversível. Okay? Só que assim, nem sempre isso na vida prática, né, no nosso dia a dia, é o que nós utilizamos. São os reversores que nós conhecemos o período de latência e nós conhecemos o tempo de ação. Na pesquisa, quando eu fiz o mestrado, eu utilizava receptores com o que a gente diz de efeito perpétuo, né? Ou seja, ele era um reversor e eu não conseguia desfazer essa ligação.
Isso é para pesquisa, quando eu quero inibir um determinado sistema, inibir um determinado canal iônico, isso é para pesquisa. Na vida prática, nós não utilizamos esse tipo de reversor. Então, com isso, eu sabendo desse tipo de efeito e conhecendo esse tipo de efeito, é importante que eu tenha uma noção de tempo. Por exemplo, eu uso um fármaco A, que tem um tempo de ação de 1 hora. E aí eu fiz um procedimento anestésico que eu usei esse fármaco, e aí foi muito rápido, foi 10 minutos, e aí eu usei um reversor dele. Só que o reversor dele dura 20 minutos. Então vamos lá? Esse aqui dura, falei quanto? 1 hora. Só que eu usei ele durante 10 minutos e eu quero reverter. Reverti ele, esse reversor dura 20 minutos, eu uso o reversor. Encaixei. Só que esse reversor, esse aqui, ele dura menos tempo do que o tempo de ação do fármaco. Então, ele agiu por 10 minutos, usei o reversor que reverte por 20 minutos, o reversor foi embora, sobrou 30 minutos desse. Então eu tenho que ter essa noção, esse time, para saber quando e como utilizar os reversores. Isso é importante porque alguns fármacos acontece exatamente isso, tá? Mas agora vamos falar dos reversores propriamente ditos, o que nós utilizamos na rotina clínica, na rotina anestésica. Em primeiro lugar, e um dos mais antigos reversores que nós utilizamos é o reversor dos alfa-2 agonistas. Tá? Então, o alfa-2 agonista, os principais representantes farmacológicos é a xilazina e a dexmedetomidina, hoje, né? E nós temos, teoricamente, a gente teria um reversor único para os dois. Eles são alfa-2 agonistas, né? Lembrando que o efeito dos alfa-2 agonistas, né, ao se ligar ao receptor pré-sináptico, é inibir a liberação da noradrenalina e, com isso, provocar a redução da frequência cardíaca, provocar o efeito analgésico visceral, ele promove ânsia e vômito, ele promove pode potencializar arritmias e bloqueios, e exatamente por esses efeitos colaterais, né, desse grupo é que a gente tem que ter o reversor, porque caso aconteça alguma coisa, você usa o reversor e tira o efeito dele. E já aconteceu durante uma anestesia ou algumas anestesias que eu já fiz, de utilizar um alfa-2 agonista e observar principalmente os efeitos cardiológicos na questão do ritmo cardíaco, de apresentar arritmias e bloqueios, eu não gostar dessa situação e usar o reversor para tirar esse efeito, e foi isso que aconteceu. Usei o reversor e ele tirou esse efeito de arritmias e bloqueios. Para esse grupo, para a xilazina e para a dexmedetomidina, nós temos 2 reversores. Tá? Inicialmente, a xilazina. A xilazina, nós tínhamos a ioimbina como reversor de alfa-2. E aí, com o passar do tempo, foi introduzido recentemente, né, a dexmedetomidina e veio junto dela um reversor que é o atipamezole. E aí sempre houve uma dúvida. Ioimbina e atipamezole reverte xilazina e reverte dex do mesmo jeito? Então sempre teve essa dúvida. Eu já utilizei a ioimbina para reverter dex, já utilizei o atipamezole para reverter a ioimbina, para reverter a xilazina. Então a gente precisa só tomar alguns cuidados em relação ao tempo de ação. Os últimos trabalhos que eu li essa semana, exatamente para falar sobre isso, mostrou, foi um trabalho bem legal, porque ele pegou a ioimbina, pegou a xilazina e a dex em grupos controle, né, em grupos tratados por eles, e utilizou nesses grupos a ioimbina e o atipamezole. O que houve foi algumas poucas diferenças em relação ao tempo de recuperação e em relação à qualidade da recuperação, mas pouca diferença entre um e outro. Tá? Acho que tecnicamente o ideal é você usar aquilo que foi recomendado, que foi desenvolvido em laboratório. Então, para a xilazina, usar a ioimbina e para dexmedetomidina, usar o atipamezole. Tá?
Não tem? Tudo bem, dá para inverter. Dá para inverter. Eu já fiz isso, ok? Dá para inverter sim. E o interessante disso é que o efeito de bloqueio, de reversão, ele é bem rápido. Ele é bem rápido. Na prática hoje, como eu já não uso a xilazina já faz alguns anos, eu tenho usado hoje com bastante frequência a dexmedetomidina. Já fiz até um postzinho falando sobre reverter ou não a dexmedetomidina. E mais uma vez eu vou enfatizar, esse processo de reversão depende muito da conversa que você, anestesista, tem com o cirurgião, com o clínico, para saber o quão rápido você quer a recuperação desse paciente em relação à sedação provocada pela dexmedetomidina, né? Ontem eu fiz uma anestesia, usei a dex na pré-medicação e o tutor estava na recepção, porque era um procedimento para realização de exame radiográfico, né? Então, displasia coxofemoral, eu utilizei a dex com um dos meus componentes da minha sedação, e o tutor estava na recepção. Assim que terminou o exame, eu resolvi reverter, porque o tutor estava esperando o paciente dele acordar para poder ir embora. Por isso que eu usei ele para reverter. E uma coisa que é interessante, principalmente do atipamezole, sendo utilizado para reverter a dexmedetomidina, é que você calcula o volume da dexmedetomidina, aí depende da dose que você está trabalhando com ela e das associações que você faz com a dex, e uma vez que você aplicou, você calculou. Então, estou chutando um volume aqui, tá? Você calculou e deu 0,1 ml de dexmedetomidina. Fez o que tinha que fazer. Nós sabemos que farmacologicamente a dexmedetomidina ela dura em torno de 40 a 50 minutos, dependendo da associação que você faz, ela chega a quase 1 hora, tá? E acertando que você vai reverter, ok, você usa o atipamezole, e a recomendação é o seguinte: você usa o mesmo volume de atipamezole que você utilizou de dex em cães. Tá? Então, vou enfatizar de novo, em cães você utiliza o mesmo volume de atipamezole que você utilizou de dex. Em gatos, a recomendação é usar metade do volume que você usou para fazer a sedação nesse gato. Tá? Então, em gato, você calculou lá, gato geralmente é um volume bem pequenininho, né? Geralmente eu uso as técnicas de diluição, também já falei sobre isso, eu diluo a dex em gatos para que eu ganhe volume de administração, e quando eu vou usar o atipamezole em gatos para reverter, da mesma forma, eu diluo o atipamezole do mesmo jeito que eu fiz com a dex, para ter o mesmo volume de administração. Então aqui vai essa dica para vocês aí, tá? Então cuidado, em gatos é metade do volume. Por quê? Porque se você fizer o mesmo volume que você fez da dexmedetomidina, a gente observa uma certa excitabilidade nos gatos. Então, em vez de um gato voltar de uma anestesia de uma forma tranquila e calma, ele volta tocado no giraia. Tá? Então, cuidado com isso. Eu recomendo fortemente que você só administre metade do volume que você administrou nesse felino. Tá bem? Então, esse aí é o jogo que nós fazemos com a dexmedetomidina hoje na rotina em relação à utilização dela e à reversão dela. Eu, sinceramente, eu não tenho mais tanta experiência com a xilazina. Já usei lá atrás, eu usei a xilazina, depois eu passei um período longo sem usar a alfa-2, e agora com a introdução da dex, eu aprendi a trabalhar bem com a dex, com as associações que eu faço com a dex, utilizando doses muito baixas de dex, então fica bem interessante. E lembrando, e também já falei isso no post, independente das associações que você faça, vou dar um exemplo aqui, associação de dex e metadona, associação de, que mais? Dex, metadona e ketamina, tá? Quando você usa o reversor da dex, você somente reverte a dex. Tá? Lembre-se disso, o reversor ele é específico daquele fármaco que você quer reverter. Tá? Agora, você quer reverter mais coisas? Calma,
Vamos aqui para a nossa listinha aqui para o que a gente vai fazer. Em relação à dose da Watipamezole, são 5 microgramas por quilo, geralmente é o recomendado, mas, de novo, utilize essa relação do volume que vai muito bem, tá? Outro reversor que nós temos na nossa rotina, para quem utiliza este fármaco, são os reversores dos benzodiazepínicos, tá? Então a gente está falando aqui do diazepam e do midazolam. Como é que chama o reversor dos benzodiazepínicos? É o flumazenil, tá? O flumazenil. E por que de repente, a gente fala às vezes, né, dos benzodiazepínicos e fala dos efeitos legais dos benzodiazepínicos, de que ele praticamente não altera a fisiologia cardiovascular, ele promove até um mesmo nível de sedação que eu tenho comparado aí com o alfa-2, ele faz um bom miorrelaxamento, tem efeito anticonvulsivante, então tem vários efeitos benéficos e ele tem basicamente um efeito que pode ser ruim, que é o efeito de excitabilidade, tá? Em alguns pacientes, e engraçado, principalmente nos pacientes rígidos, nos pacientes que estão sadios, há uma maior tendência dele provocar excitabilidade. O paciente fica louquinho da Silva. Então, nesses pacientes, pode existir a indicação da reversão. Tá? Em outros casos, por exemplo, principalmente em grandes animais, em equinos, quando se usa benzodiazepínico ali na indução ou na manutenção, geralmente o pessoal de grandes quer que esse animal, por ser muito pesado, não fique muito tempo deitado num pós-anestésico. Então usa o flumazenil para cortar o efeito miorrelaxante para que esse paciente acorde e levante rápido. Então também é utilizado nesse ponto, tá? Então é interessante você ter a ampola de flumazenil na sua maleta para que, se por acaso acontecer de ter esse processo de excitabilidade ou um miorrelaxamento muito intenso, você possa cortar esse efeito dos benzodiazepínicos, tá bem? E aí nós entramos nos reversores opioides, nos reversores dos analgésicos opioides. E aí existe todo um cuidado que você tem que ter nessa reversão. Primeira coisa, o entendimento do porquê reverter um analgésico opioide com o seu respectivo reversor. Então vamos lá. Um analgésico opioide, por princípio, né? Obviamente que o objetivo dele é diminuir a percepção do estímulo nocivo no córtex. Ele faz isso com a ativação de receptores Mi ou receptores kappa, tá? Esses receptores, uma vez ativados, inibem a transmissão de neurotransmissores excitatórios para o córtex. E aí chega a informação de dor, tá? Só que ele tem, como a maioria dos fármacos, efeitos colaterais. Um dos principais efeitos colaterais que nós temos na utilização dos opioides, principal deles, depressão respiratória, tá? É sabido. Os fármacos opioides, dependendo da sua potência, ele deprime a capacidade respiratória do paciente. Ele promove sedação intensa, depende do tipo de opioide que você está utilizando, tá? Ele pode provocar, em algumas espécies, excitabilidade. Não é incomum observar esse tipo de ação em felinos, aquela midríase enorme, aquela cara de louco, né? E aí a gente pode utilizar esses reversores para tirar esse efeito ruim dos opioides. Existem então dois tipos de reversor que nós utilizamos: os reversores completos e os reversores parciais, tá? O reversor completo é o tipo de reversor que nós usamos para reverter todo tipo de opioide agonista Mi, que é a maioria deles, né? A gente está falando de morfina, de petidina, de fentanil, de remifenta, de sulfenta, todos eles são agonistas Mi. Então existe um reversor opioide antagonista Mi, tá? E ele é um antagonista completo. Quer dizer o quê? Se você utilizá-lo, ele vai reverter o efeito sedativo, o efeito analgésico, o efeito de depressão respiratória, todos os efeitos que você tem, que você quis
do seu opioide, tá? Então você limpa o paciente desse opioide que ele está utilizando. Então, para isso, você tem que colocar na balança o quanto é interessante você reverter esse opioide, que você vai estar tirando todos os efeitos que você, teoricamente, quis promover nele utilizando este medicamento. Esse reversor total dos opioides é a naloxona, tá? A naloxona. Eu sempre tenho na maleta a naloxona, tem que ter, porque eventualmente você tem alguns pacientes que não respondem bem aos opioides. Ainda bem, são poucos. Mas eu já tive situação, por exemplo, de um paciente que ficou muito deprimido num pós-anestésico. Muito deprimido. Em tese, eu reverti a Dex. Tá? Eu não tinha revertido até então, eu tinha utilizado a Dex na pré-medicação. Reverti a Dex, falou, deve ser da sedação da Dex. E mesmo assim ele continuou. Esperei o efeito do reversor da Dex fazer efeito. Observei de que ele não respondeu adequadamente à reversão, continuava muito deprimido, fiquei pensando, e aí fui lá, reverti o opioide. E aí sim ele, acordou. Inclusive nesse trabalho que eu estava mostrando, que eu estava falando sobre a reversão com a utilização da ioimbina e do ashpamezole, houve um grupo em que eles reverteram também associando a naloxona. Teve um grupo que porque o estudo deles, eles tinham administrado metadona e xilazina, e metadona e dexmedetomidina. Então, um grupo eles reverteram só com a ioimbina, o outro grupo eles reverteram só com o ashpamezole, o outro grupo eles reverteram ioimbina e naloxona, e o outro o ashpamezole e naloxona. Tá? E realmente eles viram que a reversão feita com a naloxona associada, a reversão foi muito maior, porque você tirou a sedação do alfa-2 e tirou também aquela sedação, aquela depressão do opioide. Só que você limpa o paciente. Então, pensa no seu planejamento de analgesia pós-operatória, pós-anestésica. Tá? É muito legal, tudo bem, mas não, você vai deixar o paciente limpo, ele vai voltar sentindo dor. Tá? Então, planejamento, organização e planejamento. Tá bem? É só saber o que está fazendo. E só que para isso você tem que ter a medicação na sua maleta. Eu tenho, tá? Tome muito cuidado, porque como são medicamentos que na maioria das vezes as pessoas não usam tanto, fique de olho na data de validade dessa medicação. Para a gente não reverter completamente o opioide, há a possibilidade de uma reversão parcial. Tá? De um bloqueio dessa reversão parcial, que são os reversores parciais opioides. O principal medicamento que nós temos, e eu também tenho na maleta, é a nalburfina. O nome comercial é o Nubain. Ele é um antagonista-agonista. Então ele faz um antagonismo para receptores Mi, do mesmo jeito que a naloxona faz. Tá? Então ele reverte totalmente o opioide Mi, mas ele é um agonista kappa, que é um outro tipo de receptor opioide. E esse receptor kappa, ele confere um efeito analgésico mais brando, mais leve do que o receptor Mi. Tá? Então olha que interessante, você continua com um efeito analgésico central mais leve, tá? Mas ele antagoniza todos aqueles efeitos ruins do receptor Mi. Por exemplo, o receptor kappa não promove depressão respiratória. Então você consegue reverter essa depressão respiratória facilmente. E você ainda mantém uma leve analgesia. Leve, tá? Nós temos no mercado, além do Nubain, um medicamento bastante usado na rotina, o butorfanol. Tá? Que é o Torbugesic, né? O princípio ativo é o Torbugesic. Então o pessoal usa bastante o butorfanol, é legal, é muito interessante, por quê? Porque ele tem uma característica diferente dos opioides, ele seda muito bem. Né? Deixa o paciente bem molinho, uma analgesia mais fraca, mas seda super bem. O pessoal usa bastante ele na pré-medicação, em alguns pacientes, né? Muito usado em aves, muito usado em equinos, porque ele não promove depressão respiratória.
bem interessante. Só que com essa coisa que a gente tem feito bastante de infusões analgésicas no transanestésico, então ele faz um butorfanol de pré-medicação e coloca lá numa infusão de fentanil, ou numa infusão até de um remifentanil. Não. Por que não? Porque você está usando um agonista-antagonista na pré, né? Um antagonista Mi e um agonista kappa na pré, e você entra com o agonista Mi aqui. Esse cara aqui, o butorfanol, ele vai bloquear todo o efeito do analgésico de manutenção que você está usando. Então, planejamento e conhecimento. Não adianta você estar gastando dinheiro à toa. Tá ok? Então, fique esperto. Usou o butorfanol, não tem como usar um agonista Mi de manutenção. Ou até se você inverter a posição. Tá bem? Você, de repente, pode usar invertendo. Usa o teu opioide, a tua metadona, a tua infusão durante a anestesia e aí no final você faz o butorfanol. Lembra, você vai reduzir o efeito analgésico, o butorfanol tem um efeito analgésico bem pequeno, bem menor, mas você vai reverter a depressão respiratória. Tá? Eu já fiz isso. Quando eu trabalhava na Unip, em alguns casos, naquela época a gente não trabalhava com remifenta, trabalhava com fentanil só, fazia aquelas mastectomias, faculdade, aluno junto, tudo bem, é para isso que ela funciona, para isso é o objetivo dela. Então, anestesias ali de 2 horas de mastectomia, a gente fazia muita mastec, então ficava em infusão de fentanil o tempo inteiro. Naquele tempo eu fazia muito FILC, né? Fentanil, lido e queta. E para que o paciente acordasse um pouco mais rápido, eu abria o armário lá de analgésicos que eu tinha na faculdade e tinha caixas e caixas de nalburfina, e aí eu usava ele no final da cirurgia, complementando a analgesia, obviamente, desse paciente, e ele realmente melhorava e acordava com muito mais rapidez. Tá? Não tinha a dexmedetomidina na época, não gostava de usar alfa-2, xilazina, então eu usava mais ou menos isso para poder tirar aquela sedação do fentanil. Mas lembra, de novo, planejamento. Veja se a analgesia kappa vai ser suficiente para manter esse paciente tranquilo e confortável num pós-anestésico. Ok? Combinado então? Então lembre-se disso. Se for usar um agonista-antagonista, o butorfanol, não utilize um opioide depois. Tá? Um opioide Mi, porque ele vai reverter. Tá? E aí tem uma outra medicação que as pessoas confundem e acham que é um antagonista, que é o Doxapran ou o Viviran, né? Eu já vi gente falando, mas ele também reverte aí a depressão respiratória do opioide. Não. O efeito do Doxapran, ou do Viviran, comercialmente o Viviran, o Doxapran, ele não tem efeito antagonista. Ele não é antagonista de nada. Ele é um analéptico positivo. Tá? Ele é um agonista analéptico positivo. Ele é um estimulante bulbar. Por isso que o paciente volta a respirar. Ele estimula o bulbo e o bulbo é o responsável por estimular o processo respiratório e ventilatório do paciente. Tá? Então só coloquei ele aqui porque eu já vi gente me perguntando de que ele revertia opioide. Não reverte a depressão respiratória de opioide. Ele estimula o bulbo a trabalhar e aí por consequência ele estimula o paciente a respirar. Tá? Então ele não é reversor de nada, ele é um agonista bulbar, ele é um estimulante bulbar, tá? É um analéptico positivo. Também é um outro fármaco que é interessante você ter na maleta. Eu já comprei alguns frascos, já cheguei a jogar frasco inteiro fora porque venceu, né? E eu não posso andar com medicamento vencido, então acabou vencendo porque eu não usei. Então foi bem interessante. Hoje, na verdade, para falar bem a verdade, eu não tenho, porque como as minhas anestesias são bastante baseadas no uso de analgésicos opioides, hoje eu reverto os opioides quando eu acho necessário, e aí meu paciente acorda respirando bem. Então olha que interessante, você pode, em algumas situações mais críticas, reverter as duas situações, reverter a sua sedação com a Dex e reverter a sua depressão respiratória dos opioides. Tá? Então,
muita cautela, muito jogo de cintura e planejamento para que você faça isso de uma forma adequada.